Bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Ai, Deus é bom, né? Vamos começar mais uma semana. Louvado seja Deus. A gente é tão bom saber que nós temos um Deus que cuida da gente, né? E tem uma canção que veio à minha mente que diz assim: tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Aí tem uma parte que fala assim: o que não tenho e o que não sou, vem de ti, Senhor. Às vezes não é ser grato por aquilo que a gente tem e ser grato também por aquilo que a gente não tem. Isso não faz sentido porque às vezes a gente não tem, porque não estamos preparados ainda ou não faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Então vamos agradecer pelo que a gente tem e por aquilo que a gente ainda não tem, né? Porque se nosso Deus é um bom Pai, pode nos dar o que Ele quiser, se a gente ainda não tem, é porque ainda não chegou a hora ou não chegará. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos ler hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Aleluia! Quem somos nós que possamos resistir? Não resista a Deus, não resista aos planos de Deus. Eu não mereço, não resista. Se Ele está derramando o Espírito Santo sobre você, se Ele está dizendo que Ele tem uma grande obra na sua vida, se Ele está dizendo que vai fazer, não resista. Apenas se submeta, se abaixe aos Deus. Eu não mereço, isso eu nunca imaginei, mas é para mim também. Amém? Versículo 18 de Atos 11. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Versículo 19. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns varões cíprios
e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. O segredo é permanecer, permanecer, que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. É um segredo lindo, é tão difícil essa continuidade, essa rotina, esse dia a dia, essa disciplina de permanecer, permanecer, permanecer. Mas quando nós fazemos isso, nós vamos nutrindo, criando raízes, né, profundas, permanecendo nele, recebendo dele a vida. E quanto a gente menos percebe, todas as coisas, né, se acomodam. Vão vir outras? Vão vir outras. Mas em nome de Jesus, permaneça. Bom dia, Aninha, paz do Senhor. Versículo 24 de Atos 11. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Lembra que Barnabé, quando Saulo, né, se converteu, ele trouxe consigo. Novamente ele faz isso, pega Paulo, leva ele para Antioquia. Que precioso quando nós nos comportamos assim, abraçamos nosso irmão. Ah, eu já tenho muito problema, eu já tenho tanta coisa para resolver. Ou, em nome de Jesus, abrace alguém, caminhe com alguém, se porte com alguém. Como que é, sinta dores de parto até que Cristo seja formado nesse alguém, seja ele seu filho, sua filha. Vai orando, traz consigo, leva para a igreja, insiste, ama. Porque quando Jesus, né, completar a obra, você vai falar, meu Deus, valeu a pena, tudo valeu a pena. Vamos continuar? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos, quer dizer pequenos cristos, né? Porque eram parecidos com Cristo. Nós possamos ser também pequenos cristos, né? Chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Né? O evangelho vai muito além de apenas das coisas espirituais, porque é próximo, eles querem, com mais que verbais, fazer para a glória de Deus. Então, quando alguém também está com fome, isso também é espiritual. Né? A gente precisa entender isso. Amém? Vamos orar, gente? Abba, Pai, nós oramos nesse dia. Nós amamos essa palavra. Essa palavra, Senhor, tem vida. Nós, Senhor, nos deleitamos nela porque nós temos ela, nós temos o Senhor, nós temos Sua presença. Ensina-nos, Senhor, a permanecer em Ti, a ficar olhando a Ti, a Te contemplar, a contemplar a Sua vontade, a ficar, mesmo quando a gente não entende o processo, mesmo quando a gente nem quer mais estar, Senhor, dentro desse processo do sofrimento, mas nós queremos permanecer em Ti com propósito de coração, sabendo, Senhor, que o Senhor cuida de nós, que tudo no Seu tempo vai passar, que nós poderemos de novo desfrutar da paz e outras lutas virão. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos capacite a isso. Abençoe cada um de nós a olhar ao redor e a ver quem nós podemos trazer conosco, quem nós podemos encaminhar, porque isso, Senhor, é aquele que ganha uma alma, Senhor, cobre uma multidão de pecados. E nós te damos graça nesse dia. Abençoe esse domingo, que nós possamos, Senhor, te louvar em todo o tempo. Quando nós estivermos com as nossas famílias reunidas, nós possamos trazer a Sua presença, doce presença, porque o que nós precisamos mais do que tudo é permanecer em Ti, estar em Ti. Nós te damos honra e glória, pois a Ti pertence o poder, a honra e a glória para sempre.
Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Paz de Ana, Deus abençoe a casa de vocês. Permaneça, não importa a dificuldade, vai valer a pena. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã a gente volta.